Você quer conhecer os 4 cavaleiros do Apocalipse? Assiste esse vídeo até o final. Essa última semana fiquei um pouco sem gravar esses dias, né? Na verdade foi uma semana bem complicada para mim, assim, bem difícil, né? Eu tenho algumas, assim, de tempos em tempos, algumas crises de dores, assim, que às vezes acaba sendo um pouquinho difícil de lidar, né? Porque também tem um trauma associado aí, né? Minhas dores nos braços sempre foram muito, assim, traumáticas, no sentido de me deixar inabilitado de fazer as minhas atividades, né? E isso acaba trazendo muitas memórias, né? De um processo bem difícil. Foi até um tema do meu último vídeo, né? Algo que eu tento trabalhar bastante, né, na programação neurolinguística, tentar modular crenças fortalecedoras ali e também trabalhar bastante as limitantes para que elas não me afetem, né, tanto quando a gente sente dores, né, e a gente pode até traduzir isso como dificuldades também, né, tentar não focar naquilo que a gente não consegue fazer, mas sim naquilo que a gente consegue fazer. Eu carrego até comigo, né, sempre assim, que não perca a guerra, né, lutando batalhas que não valem a pena, né. Bom, tem coisas que você não faz, né. Eu, por exemplo, não fazia. Eu parei de ouvir rádio, por exemplo, não assistia mais televisão, né? Redes sociais para mim não existia. Eu focava o tempo todo nas minhas, né, assim, na parte mental, né, nas crenças, no foco, na tranquilidade, tentar, assim, o máximo que possível, ter controle sobre algumas situações para que eu pudesse galgar os meus objetivos, né? Que era eu poder trabalhar, para eu poder ser útil, para eu, né, tocar meu projeto, por exemplo, que eu tinha lá do Clique da Esperança. Atrelado a isso, uma cobrança muito grande, né, de todos os lados, para que eu voltasse a ser produtivo. Mas essa semana foi um processo muito interessante, porque eu entrei num processo de dores nos meus braços muito fortes também, assim, muito agudo. E é um filme, né, que passa na cabeça da gente, é uma espiral, né, porque é aquele processo onde tem um processo traumático, né, que acaba vindo à tona e faz com que a ansiedade, o estresse tome uma proporção tão grande, né, e vai ficando muito, muito forte, realmente difícil de controlar, né. Tive uma oportunidade muito boa essa semana de estar conversando com um grande amigo que justamente passava alguns pontos para mim ali que eram super importantes para eu conseguir lidar com isso, né, durante esse período, né. Oportunidade que eu não tinha, né, antes, né, que era ter alguma pessoa para estar me fazendo, né, essa orientação. E ele me levantou pontos interessantes, assim, que são uma brincadeira que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse aí seria o foco no negativo, né? Geralmente quando a gente está passando por uma situação de alto estresse ou uma situação como essa, a gente tem a tendência de focar nas coisas negativas, né? Então, super importante estar chamando a atenção, porque eu deveria focar no lado positivo da vida, né? As coisas positivas, a minha família, né, o meu trabalho, né, a minha saúde, me deixam feliz e me completam como pessoa, né? Um segundo ponto, segundo cavaleiro, seria a catástrofe, né? Então aqui, assim, eu fiz um paralelo muito engraçado. Imagina como se você estivesse ali no Netflix, ou estivesse numa locadora, e você tivesse vários temas, né, de filmes, né, e aí eu estava vendo o filme da catástrofe, né, porque eu conseguia ver que existia uma grande possibilidade né, se as dores do meu braço se agravassem. Existia um filme muito, assim, terrível, né, que eu já tinha presenciado lá atrás, e eu estava vendo aquele filme, né, constantemente, né, eu não conseguia tirar aquele filme, né? E era muito importante para que eu saísse desse ciclo, né, eu pausasse esse filme da catástrofe, trocasse ele por um outro filme, né, por uma comédia, de meditação, alguma outra coisa que trouxesse mais alegria, né, e não um filme que fosse tão, né, focado e direcionado num desastre, né, na catástrofe ali. E a gente fazer uma associação de que realmente eu posso tirar isso daqui, eu devo tirar isso daqui e colocar algo melhor no lugar, né? Eu não posso ficar repassando esse filme porque vai gerando tensão e a tensão vai somatizando, e como eu tenho um problema que é psicossomático, né, vira realmente uma bola de neve, né? O terceiro cavaleiro do Apocalipse é justamente tolerância à incerteza, né?
quão preparado a gente está para aceitar as incertezas. A gente quer ter tanto controle da situação de que tudo vai ficar bem, de que meu braço logo ia se recuperar, que aquela inflamação, né, aguda logo ia se dissipar, eu ia poder voltar a usar o mouse normalmente, ia poder, né, digitar no teclado normalmente sem sentir dores, eu não ia sentir aquela tensão muscular, aquela dor aguda. Isso é um processo onde a gente quer ter o controle, quer ter certeza, né? E a gente tem muita dificuldade de lidar com a incerteza, né? Interfere que as coisas vão ficar bem e que se não ficar bem, a gente tentar procurar uma outra alternativa para lidar com aquela situação. E uma coisa que foi muito engraçada, que eu tenho passado muito assim, né, na minha vida nos últimos anos, que é quando a gente procura alternativas e a gente não encontra alternativa, é a gente aceitar. Né? Então, assim, a aceitação é algo muito importante. É lidar com a frustração, né? A gente, às vezes, põe uma expectativa tão grande pra gente para algumas coisas e quando aquilo não funciona do jeito que a gente queria, a gente fica lutando com uma frustração enorme, né? E gerando um desgaste emocional gigantesco. E, às vezes, é tão simples quanto aceitar, né? Mas uma ressalva que eu tenho em relação à aceitação é eu me respeitar o meu limite, né? Algo que eu não fiz no passado, eu não fazia no passado, né? Onde eu, às vezes, me encontrava em situações de dores agudas, mas, mesmo assim, eu tentava finalizar aquele trabalho, eu tentava, né, terminar aquela atividade, né? E, às vezes, eram trabalhos e atividades que eram intermináveis, né? Quase que infinito, né? E algo que eu sempre prometi para mim mesmo é que eu nunca mais, converso com o meu subconsciente mesmo, com o meu corpo, sabe? Que eu nunca mais deixaria meu corpo exposto a essa situação novamente, né? E quando eu acendesse a luz amarela ali, né? Opa, uma luz de atenção, eu iria realmente dar um passo para trás e respeitar o meu corpo, né? Acho que essa semana foi nível 2, né? Essa semana realmente a luz amarela acendeu, eu dei um passo para trás, respeitei meu corpo. Eu acho que isso foi muito bom, né? Tem sido muito bom para mim, para que eu possa aprender muita coisa também nesse processo. E o quarto cavaleiro seria as cobranças que a gente tem em relação, né, às vezes, imposições morais, né? O próprio ambiente exige da gente, né? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, né? Eu deveria trabalhar, eu devo terminar essa tarefa. Tanta cobrança que a gente tem, né, em cima da gente, e a gente às vezes dá um passo para trás e fala, opa, peraí, eu acho que não é assim, né? Não é assim que tem que ser. A gente reavaliar os nossos valores, né? As nossas prioridades. E o que para mim é mais importante é eu estar saudável, né? Eu estar bem sem dor, né? Minha família estar bem, eu poder manter meu humor, meu bom humor, porque uma pessoa com dor é terrível você conviver do lado, né? Não é uma tarefa fácil. Eu não deixar as pessoas imporem desejos delas, as necessidades delas sobre mim, né? E me respeitar. Isso é um processo difícil, né? Difícil, mas ele é possível. Talvez não faça mais muito sentido, mas até uma das razões de eu gravar alguns vídeos, de eu expor algumas ideias e tal, é porque no momento de dificuldades, a gente muitas vezes não consegue se comunicar com as pessoas de maneira clara, né, e fazer com que as pessoas entendam o porquê que a gente faz, né, ou escolhe determinadas coisas. Essa é uma grande oportunidade para que eu possa fazer com que as pessoas compreendam um pouquinho melhor a minha pessoa, né, e o porquê das minhas escolhas, por que eu me protejo, ou por que eu evito isso, ou por que eu faço aquilo de forma diferente. Não é à toa que os meus vídeos tocam em assuntos, né, relacionados à psicologia, relacionados ao comportamento humano, porque eu, através das minhas dificuldades, fui levado a tentar compreender e aprender um pouquinho mais para que eu possa viver melhor, não somente comigo, mas com as outras pessoas, com a minha família, né? É um processo que é diferente dos outros, não é uma coisa assim muito comum. Muitas vezes a gente vive num ambiente onde tudo é maravilha, né? A gente não vive assim com dores, né? A gente não vive com pessoas que sentem dores, que têm problemas, assim, não é algo talvez assim tão comum. A gente sabe que existe, mas faz de conta que não tá lá, né? E às vezes para algumas pessoas isso não é bem assim. Já vi diversos momentos assim onde realmente eu dependia de outras pessoas, né? Onde realmente precisava da ajuda do outro para que eu pudesse, né, alcançar os meus objetivos, pudesse fazer alguma coisa. Desde coisas simples como abrir uma maçaneta, ou abrir uma garrafinha de água, ou até, né, colocar comida no meu prato. Coisas que eram assim super traumáticas, né? Quando a gente vive no nosso dia a dia
com saúde a gente nem imagina que essas coisas possam acontecer, né? Fazer uma viagem, você ter que pedir para as pessoas carregarem a sua mala, ir no supermercado e você pedir para alguém pegar algo da prateleira e colocar no seu carrinho, coisas assim que você fala, meu, como que a gente pode chegar e passar por uma situação como essa? Mas ela existe, né? Ela é real. Por isso que a gente tem que agradecer muito a nossa saúde, né? E dar muito valor, porque tem pessoas que realmente passam por situações muito, muito piores do que a minha, né? Então, eu acho que o Clique da Esperança era um projeto realmente onde, né, era um grito, né, de atenção mesmo, né, para que as pessoas pudessem não somente valorizar a própria saúde, valorizar, né, os presentes de Deus e tal, mas também trazer atenção para que outro, né, não passe despercebido, né, que a gente possa dar atenção também, porque isso ajuda demais também, né. Não somente a gente aprende muito e evolui quando a gente dá atenção e ajuda alguém, mas a pessoa que está recebendo aquela ajuda também se sente amada, né? Se sente reconhecida naquele ambiente. Tá bom, gente? Bom, espero que pessoas que possam estar passando por situações parecidas ou que já passaram, né, que você possa estar compartilhando com pessoas também que vivenciaram algo parecido, estão vivenciando, que às vezes é muito, muito, muito difícil as pessoas conseguirem comunicar como elas se sentem, né? Espero que possa contribuir. Tá legal? Um grande beijo e valeu. Até mais.